Shalom, everybody sing. Shalom. 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 Every day is a gift from God to put a smile upon your face. He's got the whole world in his hands, so obey his commands and you will know peace. Shalom. Shalom. Shabbat shalom. Shalom. La la everybody say shalom. Shabbat shalom. When the sun has set on a Friday night, bringing peace into your home, families will gather all around singing Shabbat shalom. Everybody sing shalom. 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 Every day is a gift from God to put a smile upon your face. He's got the whole world in his hands, so obey his commands and you will know peace. Shalom. Shalom. Everybody say
When the sun has set on a Friday night, bringing peace into your home, families will gather all around saying, Shabbat, Shalom. Everybody sing, Shalom, Shalom, Shalom. Oh, I'm ready to go. Hot mic, hot mic. Is a gift from God to put a smile upon your face. He's got the whole world in his hands, so obey his commands and you will know peace. Shalom, 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 shalom. Everybody say shalom. Shabbat shalom. Bring peace into your home. Families will gather all around saying, Shabbat shalom. Everybody sing shalom, 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 shalom. Every day is a gift from God to put a smile upon your face. He's got the whole world in his hands, so obey his commands and you will know peace. Shalom, 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 shalom. Everybody say shalom. Hey! Shabbat shalom. Shabbat shalom. How in the world are you, friends? Como é que vocês estão nesse mundão aí, meus amigos? I call you friends. Eu chamo vocês de amigos. Are you getting feedback through my speaker?
No, sir. Not at all? So I can leave you on a USB port. Not at all so far. If you get any feedback, I'll put these on, okay? Yes, sir. So I need to know. So, but not the imagined kind, the real kind. Okay. So today is Minister to Palestinians Day, so that's why I'm wearing. Anyway, I'm just kidding. I don't know. I don't know. I don't know nothing about nothing. I just like to change things up. O Cholian disse que hoje é dia de ministrar pros palestinos, por isso que ele tá com esse treco no pescoço. É o talite dele, mas tá ao contrário. Ele falou, eu não sei de nada, só quero mudar as coisas às vezes. I mean, Yahuwah does warn us, right? He says, "Love your brother. Do not abhor your brother." Yahweh diz, ele sim fala, ame o seu irmão e não fica aborrecendo o seu irmão, Even though he's a little bit of a pain in the you know what. mesmo que ele seja um pouquinho chato demais. So I want to welcome everybody. Fale Português. Então eu quero dar as boas-vindas para todo mundo que fala português. And me too. I also E eu também. speak the Português. Eu também falo português. Actually, I'm fluent in Portuguese. Eu sou fluente, na verdade. As long as I have Yoshiahu with me, I'm fluent. Contanto que o Thiago esteja aqui, eu sou fluente. I could play fluent. Posso So we brincar de ser will fluente. get all your Portuguese friends to tune in because the Portuguese segment is like a puff of smoke. Now we're here, and then in about an hour we're into the Espanhol. Então, por favor, chame seus amigos que falam português para cá, porque esse nosso segmento da YATI do serviço em português é como se fosse um pouco de fumaça. Nós estamos aqui agora, mas daqui a uma hora nós já não estamos mais, aí vamos pro espanhol. My sound is perfect? Yeah, perfect. All right. So this is a Love a Palestinian Shabbat. Então esse é um Shabbat de amor à Palestina. That's why I'm dressed like this. Por isso que eu tô vestido assim. And if you believe that, I have some real estate to sell you in the swamps. E se vocês acham que eu tenho alguma coisa de algum negócio imobiliário, vocês estão perdidos. We continue, as I mentioned, with parte 5e. Nós continuamos, como eu mencionei, na parte 5 of the EZRA monopoly. Do monopólio de EZRA. Since the Paleo-Hebrew manuscripts, já que todos os manuscritos do paleo-hebraico were in the hands of Ezra and his 13 assistant translators, estavam nas mãos de Ezra e dos seus 13 tradutores assistentes, all in a single location, todos no mesmo lugar, amongst a general population that could not speak Hebrew. dentre a população geral que não conseguia falar hebraico. It is certain that minor changes, É de certeza que mudanças menores, even major changes for that matter, até mudanças maiores nesse caso, would never be noticed. não seriam percebidas. As we learned in Devarim 27:4, como nós aprendemos em Devarim ou Deuteronômio 27:4, with the blatant changes com mudanças abertíssimas of the location of Joshua's altar, da localização do altar de Yahushua, from Mount Gerizim to Mount Ebal. Do Monte Gerizim até o Monte Ebal. The damage could have been done. Actually, Ezra did not need to make over 21 other changes. O dano poderia ser feito só aí. Ezra não precisava fazer todas as outras 21 mudanças. But Ezra was so irked or upset Mas Ezra estava tão bravo by the Shomronim por conta dos Shomronim that he wanted to go further in those so-called minute changes. Que ele quis carregar para frente essas mudanças menores. For what he believed was the greater good of establishing Jerusalem alone as Yahuwah's Kadosh mountain.
para aquilo que ele acreditava ser o bem maior para todo mundo, quando ele estabelecia a montanha de Yahweh. Ezra died in 444 before the Common Era. Ezra morreu em 445 antes da época comum, As a Kohen and as a Sofer, como um Kohen, um sacerdote, como um sofer, um escriba. he had to be 30 years old, at least 30 years old, in 536 BC. Como um Kohen, ele deveria ter pelo menos 30 anos no ano 536 antes do Mashiach, in order for Kohanim to serve. para que os Kohanim pudessem servir. 90 years had passed 90 anos haviam se passado since the decree of Cyrus. So Ezra had to be at least 30 years old when Cyrus, Koresh, gave his 536 BC decree. Então, Ezra, quando o Ciro ou Koresh deu o seu decreto para voltar em Yerushalayim, Ezra tinha pelo menos tinha 30 anos de idade, no ano 536 antes do Mashiach. Pelo menos 30. He unveiled his XIV, quartordecim, Ele revelou a sua XIV, ou quartordecim, in 445 BC. no ano 445 antes do Mashiach, when he was about 120 years old. quando ele tinha praticamente 120 anos de idade. There is a synchronism between Ezra and Joshua, Existe um sincronismo entre Ezra e Josué, living to be both 120 years, ambos tendo vivido 120 anos, and both restoring the Feast of Sukkot. e ambos restaurando a festa de tabernáculos, Sukkot. Notice that in 445 BC, E notem que em 445 antes do Mashiach, under Ezra, the first times Husha ben Nun, abaixo de Ezra, foi a primeira vez depois de Yahusha ben Nun, almost 1,000 years earlier, praticamente 1000 anos antes, that the entire nation que a nação inteira celebrated Sukkot. celebrou a festa de tabernáculos, ou Sukkot. Josiah, Solomon, others did restore some of the Moadim, such as Pesach and Sukkot. Shlomo, Yoshiyahu e Yahoshua restauraram certas Moadim, como Pesach, como Sukkot. But no, correction. Only Ezra and Joshua, when they restored Sukkot, was for the entire nation, not just one house. Because there were times before when one house had the Moadim restored. But under Ezra, it appears the entire nation had Sukkot restored. Então, uma correçãozinha rápida. Yahoshua e Ezra foram os únicos que conseguiram restaurar certas Moadim, inclusive Sukkot, para a nação inteira. Porque existiram outros períodos na história onde outras pessoas de casas individuais tentaram restaurar a festa de Sukkot para sua própria casa. Mas abaixo de Yahoshua e Ezra foi para a nação inteira. The entire assembly of those who had returned from the captivity made Sukkot to live in. Aquela assembleia inteira que estava cativa, logo quando eles voltaram para a terra de Israel, todos eles fizeram Sukkot para habitar dentro. The sons of Israel had not done so since the days of Husha ben Nun to that day. Os filhos de Israel não haviam feito isso desde os dias de Yahoshua, filho de Nun, até aquele dia. And there was great rejoicing. E houve muito regozijo. Ezra read from the Torah Ezra leu da Torá daily from the first of Sukkot till the seventh day. diariamente, desde o primeiro dia de Sukkot até o sétimo dia. On the eighth day, there was a Mikra Kodesh. E no oitavo Yom
teve uma Mikra Kodesh, according to the mitzvah, de acordo com o mitzvah, according to the commandment. de acordo com o mandamento. The Septuagint and the Dead Sea Scrolls A Septuaginta e os pergaminhos do Mar Morto are both known são ambas conhecidas as pre-Masoretic texts. como textos pré-massoretas. When Ezra died in 445 BC, Quando Esdra morreu em 445 a.C., another 163 years would pass outros 163 anos passariam until 282 BC, até 282 antes do Mashiach, when a copy of Ezra's so-called new XIV original quando uma cópia do manuscrito XIV, que o Esdra chamava de original, the so-called XIV, o chamado XIV, which was actually pre-Masoretic, que na verdade era pré-massoreta, a copy of Ezra's XIV was shipped to Alexandria, Egypto. uma cópia do XIV de Esdra, do 4º, foi enviada de navio para Alexandria, no Egito. Or 70 scholars from the Judean Sanhedrin, commissioned by the Judean Sanhedrin, Quando 70 tradutores, comissionados pelo Sanhedrin judeu, translated the XIV, again, the XIV, translated Ezra's XIV, which he had a monopoly, into Koine, or Common Greek. e nesse período, esses 70 tradutores traduziram a XIV de Ezra para o idioma Koine, que era o grego mercante, o idioma mercantil da época. Ezra's dead 160 years later. The LXX is based on the XIV. Nós temos Ezra morrendo, aí 163 anos depois nós conhecemos a LXX, conhecida como Septuaginta no grego. The Shomronite Torah A Torá dos Shomronim is somewhat identical, except for the places Ezra changed. é praticamente idêntica, com exceção dos locais os quais Ezra mudou, In order to counter the Shomronite theology that he thought was so dangerous. e para bater de frente com essa teologia dos Shomronim que Ezra achava tão perigosa, Regarding the dispute com respeito à disputa between Gerizim and Jerusalem, entre Gerizim e Jerusalém, where Yahuwah's name was to reside. onde o nome de Yahweh deveria residir. I would differ somewhat E eu diferenciaria um pouco from the finding of the archaeologist and scholar whose material we are using. Eu diferenciaria em parte e discordo em com alguns achados arqueológicos desse homem que nós estamos usando o material. In my own research and personal study of the Shomronite Torah, which is currently underway, Na minha própria pesquisa e no meu próprio estudo mais profundo dentro da Torá dos Shomronim, que ainda está em andamento, I do not find so-called alleged minor changes. eu não encontro supostas mudanças menores. I find major changes. Eu consigo encontrar mudanças maiores. Why
people feel that there are minor changes is beyond my pay grade. O porquê das pessoas acharem que essas mudanças são menores está além dos meus conhecimentos. I am finding some major changes. Eu estou encontrando mudanças gigantescas. Gigantescas. From the EZRA itself, Das EZRA ou das 10 palavras, to other accounts, there are no stories in Scripture, até outros relatos, porque não existem histórias nas escrituras, such as the time when Zipporah, the Isha of Moshe Rabbeinu, tais como quando a esposa de Moshe Rabbeinu, Tzipora, allegedly performed Brit Milah on Gershon, alegadamente performou Brit Milá em Gershom, filho de and Moshe, then allegedly threw the foreskin e alegadamente jogou o prepúcio at Moshe Rabbeinu em Moshe, when she took a flint stone. quando ela pegou uma pedra. And she said, "You're a bloody man unto me. You're a bloody man unto me." E ela falou: "Você é um homem sangrento para mim." But in the Shomronite Torah, it is completely different. Mas na Torá de Shomronim é completamente diferente. Oh, I mean, it's unthinkable in the Shomronite Torah that Moshe or his son was uncircumcised. It's unthinkable. É impensável para o Shomronim que Moshe ou seu filho eram incircuncisos. É impossível. Pero in the como se dice, in the Masoretica, Porém, no texto Massoreta, it makes it sound like Moshe forgot or was negligent to clip his son Gershon. no texto Massoreta, nós temos a impressão de que Moshe esqueceu de fazer a circuncisão no seu filho Gershom. I won't go into it today, but I would differ. There are major changes, not just the Ezra changes, but there are significant changes. Então eu vou diferenciar um pouquinho, a minha opinião é um pouco diferente da desse arqueólogo aqui, Stephen Rudd, porque não existem mudanças menores, mas todas as mudanças são muito significativas. However, the Shomronite Torah is in many places Entretanto, a Torá dos Shomronim está, em muitos lugares, closer to the Septuagint mais próxima da Septuaginta than the modern day Masoretic text of the Middle Ages of 800-900 AD. Ela está mais próxima da Septuaginta do que dos textos masoretas modernos da época medieval, dos anos 1700, 1800. Which can only mean that the rabbis continue to edit and redact the XIV, that the changes they made were not enough just to counter the Shomronim. They made further changes to counter the claims of Jesus of Nazareth. So because they added changes to Ezra's changes, the Septuagint is now, listen, the Septuagint is now closer to the XIV, because the XIV in the modern Masoretic has been changed even more. Então, além das mudanças que Ezra fez do original para o XIV, os judeus rabinos, os judeus rabínicos, fizeram mais mudanças através da história, justamente não só para contrariar os Shomronim, mas para contrariar todas as outras alegações da Igreja Católica para com Jesus Cristo. Então, o resultado disso tudo é que a Septuaginta está muito mais próxima do XIV original do que o texto Massoreta, porque os rabinos tiveram centenas de anos para aplicar mais mudanças. Additionally, the Dead Sea Scrolls, e além disso, os pergaminhos do Mar Morto match more with the Shomronite Torah and the LXX. Batem mais com a Torá do Shomronim e com a Septuaginta. Por exemplo, the Hebrew Dead Sea Scrolls, os pergaminhos do Mar Morto em hebraico, K4 Fragment 33, na caverna 4, fragmento 33, carbon dated at about 100 BC, datado por carbono 14, aproximadamente no ano 100 antes do Mashiach,
reads that Yahusha's commanded altar by Moshe in Toire, Tem escrito que Yahweh comandou Yahushua para construir o seu altar na Torá. and I'll show you a picture later. Eu vou mostrar para vocês uma foto depois. Maybe not this week. Talvez não essa semana. Was not built on Ebal, impossible, mentally, spiritually, scripturally, but was correctly stated that it was built on Gerasim. Esse pergaminos diz que era impossível espiritualmente, fisicamente e mentalmente que esse altar fosse construído no Monte Ebal, mas sim no Monte Gerizim. Now, evidently, the Yehudim at Qumran. Agora, evidentemente, os judeus em Qumran, Evidentemente, that's a long word. How do you go from evidently to evidentimente, menchi? That's a long word. Are you sure you're translating right? yes sir. All right, I'll go with you. I told you I speak fluent. Through him, I speak perfect Portuguese. Evidentemente, chinchi. The Jews at Qumran Evidentemente, os judeus em Qumran had access to other ancient manuscripts. tinham acesso a outros manuscritos ancestrais, Thank goodness. graças a Yah, por isso, Outside the family of Ezra's XIV. fora da família do XIV de Ezra. This discovery, E essa descoberta, and this scroll was written between the Septuaginti and between the birth of the Messiah. e esse texto foi escrito entre a Septuaginta e o nascimento do Mashiach, Confirmed the Shomronite Torah's translation. confirma a tradução da Torá do Shomronim, That Joshua's altar was not on Ebal, but rather on Gerizim. que o altar de Yahushua não estava no Monte Ebal, mas no Monte Gerizim. I'm not supposed to do this, Não era para eu estar fazendo isso aqui, but I'm in love with my students. mas eu estou amando os meus estudantes. Okay, so please don't tell anybody that I'm doing this. Então, por favor, não conta para ninguém que eu estou fazendo isso. Let me see. Deixa eu dar uma olhada aqui. What do you see on your screen, bro? The teaching. The teaching? Ai. Would you like to see something else? Nah, the teaching's fine. I like it. No, but I need to show you something else. Surprise me then. Surprise, surprise, surprise. How can I surprise you if it's not there? Where are you? I think this is important here, what I'm about to show you. Eu creio que o que eu estou prestes a mostrar para vocês seja bastante importante. That's why I'm taking my time. É por isso que eu estou tomando meu tempo. All right, it should be on your screen now. It will be. No. It will be. Give me a second. It will be. Now we talking. I knew. Now, let me ask you guys a question. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Now, do you see it clearly now on the screen? Yes, sir. If you take the caption off, it will be better. Whose caption? Da Shabbat Shalom, bem-vindo ao nosso segmento. You're a genius. Did anybody ever tell you were a genius? Praise Yah. All right. Well, if they haven't, I will. Toda rabá. Now, let me ask you a question. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Having learned what we have learned so far, Tendo aprendido o que nós aprendemos até o momento. I'm gonna just do this for a minute here, okay? All right. Let me ask you a question. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. We see in the image Nós vemos na imagem
the instructions that were given to us in Torah. As instruções que foram dadas para nós See na that on your Torá. screen? Okay. Yes, sir. In Devarim 11:22 through 30, Em Devarim 11, do 22 ao 30, which is blessed from Gerasim, o que é, na verdade, bênçãos no Monte Gerizim, à esquerda, and curse from Ebal. e maldições à direita no Monte Ebal. The Kohanim bearing the Ark of the Brit, Os Kohanim segurando ou suportando a Arca da Aliança, with the two houses symbolized by Judah and Joseph. com as duas casas simbolizadas aqui por Judá e José, In the middle of this valley it formed an amphitheater e no meio desse vale se formava um anfiteatro, where the blessings and the cursings would ring out loud and you didn't need a microphone. It was a Yahuwah-made amphitheater. onde as bênçãos e as maldições ecoariam perfeitamente, onde não se precisa de um microfone. É um anfiteatro natural feito por Yahweh. This is the valley of Shechem, Esse aqui é o Vale de Shechem, between the shoulders of Ebal and Gerizim. Shechem means between the shoulders. These are the shoulders. Shechem, a palavra Shechem significa entre os ombros, e os ombros estão aqui, o Monte Ebal à direita e o Monte Gerizim à esquerda. Ebal, Ebal Gerizim. e Gerizim. The amphitheater in the middle, the valley. O anfiteatro no meio, esse vale. The modern city of Shechem over here. A cidade moderna de Shechem é Nablus, ali pertinho do Monte Ebal. It is a natural amphitheater between Gerizim and Ebal. Existe um anfiteatro natural entre Gerizim e Ebal. Now, these liars and deceivers, Agora, esses mentirosos e enganadores, and Bible teachers who are not necessarily deceivers, but they're just blind, never questioning what they've been told about this situation. e professores de Torá que talvez não são enganadores, mas são estúpidos o suficiente para nunca terem questionado aquilo que lhes foi ensinado, want us to believe that they found through excavation Joshua's altar right here. querem que nós acreditamos que eles acharam, através de escavações, o altar de Yahoshua ali, a 2 quilômetros dessa foto. Allegedly, Joshua's altar was the place of blessing, etc. And yet it's on the mount. They have it on the mount of cursing, but notice something very strange. Alegadamente, o altar de Yahoshua, onde as bênçãos deveriam ser proclamadas, está no Monte Ebal, de acordo com essa imagem, mas tem uma coisa aqui muito estranha. If the blessing came from here, se as bênçãos vieram daqui, de Gerizim, and the Kohanim stood here, e os Kohanim ficaram aqui em cima, on Gerizim, no Monte Gerizim, that means the blessings would come from Gerizim, right? Isso significa que as bênçãos viriam de Gerizim. So the whole point of the altar is the center of worship and the center of blessing, right? Então, todo o ponto do Right? altar é Worship, seu centro de adoração e centro de adoração. Kohanim, blessing. Worship, altar, Kohanim. They all have to be in the same place because that's where the Kohanim are commanded to pronounce the blessing. Os Kohanim, o altar, e as bênçãos têm que estar no mesmo lugar. Os Kohanim, o altar e as bênçãos têm que estar no mesmo lugar. So if we're going to believe the XIV and other redacted texts, então, se nós formos acreditar que o XIV e outros textos redigidos, we have to believe that the blessings and the Kohanim stood here. Nós temos que crer que as bênçãos e os Kohanim estiveram no Monte Gerizim. Now watch this. From Gerizim to Ebal. E agora dá uma olhada, do Monte Gerizim para o Monte Ebal is 1.6 kilometers. Nós temos 1 quilômetro e 600 metros. From where these tribes here, where the curses were pronounced, e da área onde as tribos das maldições, onde elas foram pronunciadas, there was another 0.4 kilometers here.
Existia mais 1,4 quilômetros aqui. So they want us to believe that Joshua's altar was not where Torah commanded it to be here, but it was not even here. Because they claim that Joshua's altar was found. The archaeologists found Joshua's altar on Mount Ebal. They allegedly found it. Então, além do altar não estar no Monte Gerizima, onde a Torá manda ele estar, ele não está nem no Monte Ebal, que eles acharam o altar 2 quilômetros do Monte Ebal. Os arqueólogos disseram, supostamente, que eles encontraram o altar de Yahushua arqueologicamente. What they found here was a pagan Assyrian altar or some other pagans who settled the land that had nothing to do with the Torah, had nothing to do with the Kohanim here, had nothing to do with the name of Yahuwah here. So they found it allegedly at the base of Mount Ebal, because Mount Ebal is here. Então, o que eles acharam foi basicamente um altar pagão assírio ou pagão de qualquer outra cultura, porque o que eles acharam não tem nada a ver com a Torá, não tem nada a ver com os Kohanim, não tem nada a ver com o nome de Yahweh. O que eles acharam foi algo completamente diferente de alguma das outras culturas pagãs que se estabeleceram nessa área, mas eles não acharam o altar de Yahweh. Does anybody in the audience have eyes that I can borrow? Alguém na audiência aí tem olhos que eu possa pedir emprestado? Here's today's messianic quiz. Do you have eyes? Aqui está a prova messiânica de hoje. Primeira pergunta, vocês têm olhos? Some eyes work better than others, right? Alguns olhos funcionam melhor que os outros, correto? Not only are they disobeying Torah, they found some stupid pagan altar near Ebal and they said, "Ooh, we found Joshua's altar." You know, I wouldn't be surprised if Ezra built one there to deceive people. Não só eles acharam que eles pensavam que acharam o altar de Yahushua, eles só acharam um altar aleatório e falaram, achamos o altar de Yahushua. E o Sholer falou, eu não me surpreenderia se Ezra tivesse construído um altar para enganar o povo. But if you were Yahuwah and you wanted to be worshipped here, and you wanted the Kohanim to bless the people here, why would you put an altar 1 mile away? Yoshi, how much is 2 kilometers? About a little bit over a mile? Is 4.8 miles, I guess. Let me just confirm. 4.8 miles? Yep, let me just get it straight. Word. Oh, no, it's half, it's not the double. It's 1.2 miles. I was right, okay. Yes, sir. But why would Yahuwah put his altar a mile away from where he told the Kohanim to bless the people and where his Kadosh name would be sanctified? Então, por que raios Yahweh botaria as bênçãos e os Kohanim num lado e o altar a 2 km de distância no lado oposto? Qual que é essa lógica? Yahweh was worshipped on the mountains. Yahweh era adorado nas montanhas. Like Abraham was commanded to climb the mountain. Como Abraham, que foi comandado a pegar ou clamar a montanha para sacrificá-la a Yahweh. Bereshit 22, Jubilees 21 and 22. Bereshit 22 e Jubileus 21 e 22. So why would Yahuwah put his altar, not on the mountain? Então por que Yahweh colocaria o seu altar não na montanha, where the pagans are? Aonde os pagãos estão? When Moshe Rabbeinu went to the mountain, he received the Torah, yes? He climbed the mountain and he received the Torah. Who was at the foot of the mountain? The pagans, the people who were dancing naked and having orgies. Hello? They were behaving like pagans. So why would Yahuwah put his altar where the pagans danced and sang to their Elohim, or where even Israel practiced debauchery a mile away from the blessings? A mile away from the blessings. Então, por que quando Moshe Rabbeinu subiu o Monte Sinai para receber a Torá, ele subiu na montanha, e quem que estava no pé da montanha? Os pagãos, aquelas pessoas que estavam dançando peladas, fazendo orgia, adorando os seus falsos Elohim lá. Então, por que Yahweh atrasaria a sua própria adoração, tiraria da montanha, onde ele sempre foi adorado desde os tempos de Noah, para do nada começar a deixar o povo nos pés das montanhas, aqueles que adoravam outros falsos Elohim, para que eles adorassem a Yahweh no local completamente diferente? Isso é ilógico, isso não faz sentido nenhum. It is literally crazy. Isso é literalmente loucura. But the problem is nobody ever stops. Mas o problema é que ninguém nunca para to examine these things. para examinar esse tipo de coisa. If you stop to examine it,
Se tu parar para examinar esse tipo de coisa, it becomes clearly evident. isso se torna claramente evidente. Does anybody still believe that Yahuwah put his altar a mile away from where he put his Kohanim, and he put the commanded a mile away, and not on the mountain where the lamb was to be slain, Abraham's son, where the Torah was given? Oh no, they allegedly put Yahuwah's altar on the foot of the mountain, not on the mountain itself. And yet the Kohanim stood on the mountain. Então ainda existe pessoas que creem que o altar de Yahweh foi posto a praticamente 2 quilômetros de distância do local original, porque Yahweh recebia adoração em cima da montanha. Abraham foi sacrificar Yitzhak em cima da montanha, Moshe recebeu a Torá em cima da montanha. Agora, do nada, o local de adoração a Yahweh foi posto a 2 quilômetros de distância, e não só em cima da montanha errada, mas no pé da montanha dos pagãos, enquanto os Kohanim ficavam no topo da montanha certa. Isso faz algum sentido? So we have two occasions Então nós temos duas ocasiões where significant changes were made. onde mudanças significantes foram feitas. We have those two occasions. Nós temos essas duas ocasiões. Number one, Número 1, the exploits of Ezra. as explorações de Ezra. But again, Mas, novamente, 160 to 200 years after Yahusha's death, burial, and resurrection, 160 a 200 anos depois da morte, enterro e ressurreição do Mashiach, the scribes and Pharisees, os escribas e fariseus, the descendants of the school of redaction run by Ezra, os descendentes da escola de redação feita por Ezra, had a new issue. First, Ezra and the XIV had an issue with the Shomronim, their brothers from Yosef. eles tiveram um problema diferente. Primeiro, os Yahudim tiveram problema com os Shomronim da casa de Yosef. Then the Nasarim showed up, Aí os Natsarim apareceram and the corruptors swung into immediate action. e os corruptores entraram em ação imediata. Before the ink on the Gospels were dry in about 90 to 100 AD, E antes da tinta estar seca nos evangelhos, mais ou menos em 200 antes, depois do Mashiach, the scribes swung into action again. os escribas entraram em ação novamente. They already changed the scriptures in the XIV. Eles já tinham, nesse ponto, mudado as escrituras na XIV, But now they had to defame the claims mas agora eles tinham que difamar as alegações of Yahusha. de Yahusha. They did that at, concurrent with the writing of the Brit Hadashah. E eles fizeram isso em tempo concorrente com a escritura ou a escrita da Brit Hadashah, By changing the genealogies and the chronologies mudando as genealogias e as cronologias in Bereshit. em Bereshit. And I don't have time to go into that now. E eu não tenho tempo para entrar nisso em detalhes agora. But all you need to do is this. Mas tudo o que você precisa fazer é o seguinte: And do this for homework. faça isso de dever de casa. Or before you come back at 12:45 for liturgy and worship. Ou antes de vocês voltarem para 1h45 da tarde para liturgia e adoração. When the people will be here as well. Quando o povo vai estar aqui também. Look at the Septuagint Olha para a Septuaginta, in the genealogies of Genesis 5. nas genealogias de Bereshit 5. And I believe 10, but primarily 5. E eu creio que 10 também, mas primariamente Gênesis 5. But have a look at 10 as well. Mas dá uma olhadinha no capítulo 10 também. And then look at those same genealogies in the Masoretic text. E aí depois dá uma olhada na mesma genealogia no texto Massoreta. Now remember, the Masoretic text that was codified in 800, 900 AD began to be worked on, as you see on your screen, in about 160 AD.
Agora, tenham em mente que o texto Massoreta, que foi codificado nos anos 800 ou 900 depois do Mashiach, na época medieval, começou os seus trabalhos no ano 160 depois do Mashiach. And you will see genealogies that have been corrupted. E vocês vão ver genealogias que tinham sido corrompidas. So the Masoretic text, you could take the Portuguese Bible, the Reina Valera, the King James, I don't care, and they will not match the genealogies of the Septuagint. Então vocês podem pegar qualquer Bíblia hoje no mundo, seja a Reina Valera em espanhol, seja a João Ferreira de Almeida em português, seja a NIV em inglês, todas elas não vão bater com a Septuaginta. So we could say there were two periods Então nós podemos dizer que houveram dois períodos where major changes were made. One was by the XIV traders, onde as mudanças maiores foram feitas. Um foi durante os tradutores do XIV, and then next, beginning in 160 and continuing till about 800 or 900 AD, periodically making more and more redactions for 800 years. Então, o primeiro período foi durante a tradução da XIV com EZRA e os seus 13 tradutores, e o segundo período foi desde o ano 160 até aproximadamente o ano 900 depois do Mashiach, onde mudanças periódicas foram feitas no texto Massoreta, Until we have what we have today, até nós termos o que nós temos hoje. which is why the Shomronai Torah is closer to the Septuagint, because the Septuagint, listen carefully, only had the XIV changes. It did not have the anti-Yahusha changes. Today, the Masoretic text includes the anti-Yahusha changes, which is why the Shomronai Torah matches the Septuagint better than it matches the modern Masoretic. Então é por isso que a Torá do Shomronim é mais parecida com a Septuaginta do que com o texto Massoreta, porque a Septuaginta foi escrita quando só haviam as mudanças de EZRA no XIV. Porém, o texto Massoreta foi mudado até a época medieval, o que nos dá o resultado da Torá do Shomronim ter pouquíssimas semelhanças com o texto Massoreta moderno em relação com a Septuaginta. So we come to the Septuagint and we go, wow, Então a gente chega na Septuaginta e a gente fala, pá, que incrível. there's more stuff about Yahusha in here. Yeah, the reason is the second big redaction that had not yet taken place. Então a gente olha para a Septuaginta, uau, tem mais coisas sobre Yahusha aqui. Claro, porque ela não sofreu o segundo período de mudanças redatórias que o texto Massoreta sofreu. Now, people hear this about Ezra and they get upset. Oh, how come you're dishonoring Ezra? Why do you have to be so negative? Because what he did was negative and had chutzpah to change the Torah. If that doesn't bother you, then maybe you're not a disciple. If that bothers me enough that I need to teach on this, because part of our ministry is restoration. All things pertaining to restoration. Aí as pessoas podem se perguntar, por que está... que audácia é essa falar mal de Ezra? Você está desonrando o cara? Eu não estou desonrando ninguém. Ele fez uma coisa terrível. E isso precisa ser falada. Que coisa terrível é essa? Ele teve a coragem de mudar a Torá. Se isso não te incomoda, você tá seguindo alguma coisa errada, você está se aficionando a ídolos humanos, porque isso me incomoda tanto que eu preciso ensinar sobre isso para que vocês também vejam essas mudanças que foram feitas sem o consenso e autorização de Yahweh. Noah got drunk. Noah ficou bêbado. Moshe disobeyed Yahuwah and struck the rock twice. Moshe desobedeceu Yahweh e bateu na rocha 2 vezes. David committed adultery. David cometeu adultério. And Ezra changed the text. E Ezra mudou o texto. He was a sinner just like all of us. Ele era um pecador assim como todos nós. Notice in both cases, 458 and 160. Notem que em ambos os casos, em 458 antes do Mashiach e 160 depois do Mashiach, the entire collection of Hebrew manuscripts a coleção completa dos manuscritos em hebraico were entrusted solely in a monopoly. Foram confiadas somente para um monopólio. A very small number of men. Para um grupo de homens muito pequeno. Who created a single new autograph, or new original. Que criaram um novo autógrafo, um manuscrito autógrafo, entre aspas, original. That would dominate the world.
que dominaria o mundo, with a basic Jewish population that was illiterate in both Hebrew and certainly in Paleo-Hebrew. que reinaria toda a comunidade Yahudi também, que não falava hebraico e certamente não falava o paleo-hebraico, That would be unable to detect e que não teria possibilidade de detectar any changes. qualquer mudanças. Now, what you have on your screen Agora, o que vocês têm na tela is absolutely vital é absolutamente vital that you put down your breakfast. para que vocês botem o prato para baixo, Put it down, child, before I slap you. tira o prato da minha cara antes que eu bata em vocês. Because if you understand this little graphic. Can I call this a giraffe or a giraffe? Grafia pictorica ontografia. O Xavier perguntou se eu posso chamar isso aqui de girafa. Não, é gráfico, desculpa. No girafico. You will have a perfect understanding of everything we're teaching. Se vocês conseguirem entender esse gráfico, vocês vão ter o entendimento perfeito do que nós estamos ensinando aqui. Because honestly, I don't understand it all. Maybe when you have a perfect understanding, you can onkelungen mir. Hello? I want to speak to Shaliach. He's busy. He's watching basketball. Okay. Well, you told me to call you because even I don't have a perfect understanding. Então, se vocês conseguirem ter o entendimento perfeito desse gráfico, vocês podem me ensinar, porque eu não estou entendendo isso aqui direito. Então, liguem para minha casa, mesmo quando eu estiver vendo basquete, que eu vou atender vocês, porque eu não entendo isso aqui direito. So let's look at this giraffe. Então, vamos dar uma olhada nessa girafa aqui. I mean, graph. I mean, you know what I mean. Quer dizer, esse gráfico aqui. This traces the history of the scriptures from 1446, when the Torah was given, approximately, to 350 AD. Isso aqui nos dá um panorama meio que geral, desde os dias em que a Torá foi dada, no ano 1446 antes do Mashiach, até 350 depois do Mashiach. You'll see on your left side that the Ten Commandments were given in pictorial Hebrew. Vocês vão ver na sua tela que os 10 mandamentos, ou os EZRA Devarim, as 10 palavras, foram dadas no hebraico pictográfico. Aleph, Beit, Gimel. This is pictorial Hebrew. Isso aqui é o hebraico pictográfico. Okay? That was in approximately 1446. Esse hebraico pictográfico ele era utilizado aproximadamente no ano 1446 antes do Mashiach. Later, as the other books of the Tanakh were being compiled and written, então depois, em alguns 300 e poucos anos depois, quando os manuscritos da Torá começaram a ser compilados e reescritos, mostly by Shemuel in his translation headquarters in Ramah, a maioria deles sendo escritos por Shmuel ou Samuel, praticamente no seu quartel-general em Rama, and he recorded in Paleo-Hebrew. e ele os registrou todos em paleo-hebraico. Okay. Then we fast forward to 623 under King Yoshiyahu, not the king in Brazil, but the king in Jerusalem. Aí depois nós pulamos para o ano 623, para os dias do reinado do rei Yoshiyahu, não o rei Yoshiyahu do Brasil, mas de Jerusalém. I like the Yoshiyahu in Brazil a little bit better. O Xolé falou, eu gosto do Yoshiyahu brasileiro um pouco mais. I think I like you. Yoshiyahu finds the Paleo-Hebrew Torah. Yoshiyahu, ele acha a Torá em paleo-hebraico, perdida. The Kohen that was sent to teach the Shomronim returns to Shomron. O Kohen que foi mandado para Jerusalém para estudar, ele retorna para Shomron with a copy com uma cópia of the entire Tanakh. Do Tanakh inteiro. The entire Tanakh em paleo. O Tanakh inteiro em paleo-hebraico. Not hieroglyphic paleo.
Não o hebraico pictográfico, but the latter paleo used in Judah and throughout Israel in 600 pre-Babylonian captivity. mas não o hebraico pictográfico, mas o hebraico que era usado em Judá e em todo Israel uns 600 anos antes do cativeiro na Babilônia. Now keep in mind, this is very important. Agora tenham em mente que isso aqui é muito importante. The Shomronim only had the Torah. Os Shomronim só tinham a Torá. They only wanted the Torah Eles só queriam a Torá, because they believed only the Torah was inspired scripture. porque eles acreditavam que só a Torá era a escritura inspirada. So when the righteous Kohen returned from the Josiah revival Então, quando o Kohen Kadosh for the first voltou time, do avivamento do rei Yoshiyahu pela primeira vez, they had the entire Tanakh in Paleo-Hebrew as written in the days of Shemuel, the judges, and the Melachim, the kings. quando esse Kohen Kadosh voltou para o Shomronim, eles tinham os manuscritos escritos em paleo-hebraico desde os tempos dos Melechim. Basically, somehow Ezra got in contact with them. Então, de alguma forma, Ezra conseguiu entrar em contato com eles. And in addition to having direct access to Jeremiah, Zechariah, books that were not yet written, E além de ter o acesso direto a livros como Jeremias, Zacarias, que ainda não tinham sido escritos, and the Shomronim basically said, we don't need this crap. e os Shomronim disseram basicamente, a gente não precisa desse lixo. I'm being honest with you. Pardon my French, but we don't need this garbage. Eu tenho que ser honesto com vocês, perdoa meu francês, mas a gente não precisa desse lixo. Because anything that transferred worship from Gerizim to the south was blasphemous. So they didn't need it. So somehow Ezra finagled some kind of a deal, whether it was a legitimate deal, illegitimate, who knows. Somehow he got this Paleo copy from the Josiah revival. And maybe that was the second one he had. Maybe that was the first one he had. I don't know. What I do know is the XIV was based on a complete set of Paleo-Hebrew Tanakh. Então, basicamente, Ezra entrou em contato com esses caras de Shomron que falaram basicamente, eu não quero esse lixo que vocês têm aí, que vocês chamam de Tanakh, porque tudo que bota o Monte Gerizim, as bênçãos e o altar do Monte Gerizim no Monte Ebal para o sul é blasfêmia. Então a gente não precisa desse lixo, pode pegar. Talvez Ezra conseguiu algum negócio ou alguma troca financeira para conseguir o completo conjunto do Tanakh. O XIV foi baseado num completo conjunto do Tanakh em paleo-hebraico original. Talvez seja a primeira cópia, talvez seja a segunda, eu não sei. O que eu sei é que o XIV foi baseado num conjunto completo do Tanakh em paleo-hebraico originalmente. Ezra took this Paleo copy Ezra pegou essa cópia do paleo-hebraico and began to translate it in 458 after the return from Bavel. E começou a traduzir essa cópia em 458 antes do Mashiach, depois do retorno de Bavel. And on Yom Teruah, he unveiled it. E no Yom Teruah, ele revelou esse manuscrito at the Watergate. No portão das águas. It contained all his anti-Shomronite changes. E esse manuscrito já continha todas as suas mudanças anti-Shomronim, such as the blasphemous change of Deuteronomy 27 and verse 4, tais como a mudança blasfêmia ou blasfêmica de Deuteronômio 27, verso 4, that contradicted all of Deuteronomy 11 and all of Deuteronomy 12. Que contraria Deuteronômio 11 e Deuteronômio 12 completamente. Now Yahuwah knew that we would be slow to believe these things about Ezra. Agora, Yahweh sabia que nós teríamos dificuldade em crer nessas coisas sobre Ezra. So he gave us 3 witnesses because according to the Torah we need 3 witnesses. Então Yahweh nos deu 3 testemunhos, right? Porque de acordo com a Torá, how do you say that word? Guilty? Culpable. Em espanhol. Então Yahweh nos deu 3 testemunhos, porque de acordo com a Torá nós precisamos de 3 testemunhos para qualquer coisa, inclusive para declarar Ezra culpado.
Similar word. Number 1, the Dead Sea Scrolls. As mentioned earlier, we found it. We found the copy. Então, número 1, os pergaminhos do Mar Morto. Nós encontramos a primeira testemunha, uma cópia. There's a lesser-known Latin version, Existe uma versão em latim menos conhecida, Vitus Latina. Vitus Latina. Vitus Latina. That's a second copy. E essa é a segunda cópia, Vitus Latina. And lastly, we have the Papyrus Giesen, which is a less-known Greek copy. E depois disso nós temos o Papyrus Giesen, que é uma cópia grega. So we have Hebrew, Então nós temos hebraico, we have a Latin manuscript, nós temos o manuscrito em latim, and a Greek manuscript, all confirming that Deuteronomy 27, verse 4, originally read, "You shall build me an altar of uncut stones on Gerizim," matching the requirements of Deuteronomy 11 and 12. Então nós temos uma testemunha em hebraico, paleo-hebraico, nós temos outra testemunha em latim e uma outra testemunha manuscrita em grego, e todas elas confirmam que em Deuteronômio 27:4 está escrito: "Tu construirás para mim um altar de pedras não cortadas no Monte Gerizim", o que bate certinho com Deuteronômio 11 e Deuteronômio 12. São 3 testemunhas. The rabbis from the school of EZRA E os rabinos da escola de EZRA took this Aramaic Hebrew pegaram esse hebraico arameu, ou esse hebraico em letras do hebraico aramaico imperial, which is now in the block letters. Ezra translated the Paleo into the Aramaic block letters that today we call modern Hebrew. que nós chamamos hoje em dia de hebraico moderno, ou seja, Ezra traduziu do paleo-hebraico para o aramaico imperial, que é conhecido hoje como hebraico moderno. And about 150 years after the XIV was born the Septuagint. E 150 anos depois da XIV nasceu a Septuaginta. But you'll notice the Septuagint is based on the Quartordecim. Mas preste atenção que a Septuaginta é baseada no Quartordecim, ou XIV. So the time that passed from the XIV to the LXX was approximately 140, 150 years. It was 163 based on that. 163. Okay. Então, o tempo da Septuaginta, o tempo que passou desde o Quartordecim até se transformar em Septuaginta foi 163 anos aproximados. Approximately from 282, that's, let's say 300, approximately 400 years later, E aproximadamente 400 anos depois, or approximately within 90 years or less of when the New Testament was finished, ou aproximadamente uns 90 anos antes do Novo Testamento ter sido finalizado, the school of Ezra swung back into action a escola de Ezra entrou em ação novamente, for a second round of changes. para um segundo round de mudanças. They changed the genealogies in Genesis chapter 5 and chapter 11 to make it seem that the Christian God came at the wrong time, to make it seem that the so-called Christian God arrived at the wrong time. Eles fizeram mudanças em Bereshit 5 e Bereshit 11 nas suas cronologias e genealogias para fazer parecer que esse supostamente Deus grego ou Deus cristão veio no tempo errado. When one of the Brazilian disciples asked me the other day, but well, what about 7,000 years? Isn't Yahushua supposed to come in 7,000 years? No, how can we say he's going to come in another 300, 500? Isn't the end? You have to remember a few things. Então, quando um discípulo me perguntou, do Brasil, me perguntou, o Mashiach não era para vir no ano 7000? Por que a gente está dizendo que ele vai vir daqui a uns 300 anos ou 400 anos? Tá, peraí. Você tem que lembrar de algumas coisas importantes. The rabbis finagled the text in the second round of changes. Os rabinos conseguiram esse texto nesse segundo round de mudanças to counter this, 36 AD, the Brit Hadashah. Para contrariar a Brit Hadashah, ou entre aspas, Novo Testamento de 36 depois do Mashiach. By moving and changing the chronology of the righteous lineage of Seth,
através de mudar a cronologia e genealogia do Kadosh Set, the flood of Genesis 7 and Genesis 8, o dilúvio de Bereshit 7 e Bereshit 8, the cutting off of the Messiah in Daniel 9, 24 through 29. o cortar fora do Mashiach em Daniel 9, do 24 ao 29, So that time was lost. para que esse tempo fosse perdido. So when you tell me the Jewish calendar says year 5780 or 50, listen, all you're doing is telling me what Ezra and what his followers did to obfuscate the truth that Yahusha came at the right time, not at the wrong time. So today's Masoretic text contains two major sets of changes. Então, quando os Yahudim falam para mim, nós estamos no ano 5.780 e pouco, basicamente o que vocês estão declarando é o tempo que Ezra conseguiu mudar e que perdura até hoje, para que ele pudesse ofuscar a verdade que o Mashiach ben Yahuwah veio no tempo certo. Então nós temos dois conjuntos de mudanças principais. The initial changes of the XIV to counter the claims of the Shomronim. As mudanças iniciais de Ezra para contrariar o povo de Shomron, and the subsequent changes based on the events of the life of Yahusha and the writing of the New Testament. Today's Masoretic text is not an affirmation of the New Testament. Much of it is a counterattack against the claims, especially the chronology claims of the New Testament. E o segundo conjunto de mudanças foi no texto Massoreta, feito pelos judeus rabínicos, os famosos escribas e fariseus, que hoje em dia dão combustível para a maioria das escrituras. E eles não são uma afirmação do Novo Testamento, mas eles são uma forma de ataque literário direto ao Novo Testamento, feitas para descreditar o Mashiach, principalmente nas cronologias e genealogias. So we don't know exactly what year it is. It could be, we could have another 8,000 years to go. We could have another 8 days to go. Thanks to the Masoretic redactors, we just don't know. And the Book of Jubilees, by the way, confirms that. It says we don't know the year that we are in since the creation of Adam and Eve. We don't know. And the reason we don't know is because the same people that were behind the XIV, the same people that are anti-Yahusha missionaries, are the same people who messed with the chronologies of the flood and other chronologies in Genesis 5, 11, and 7, that all we can do now is guess. That's all we can do is guess. Então, graças a Ezra e graças aos aqueles que fizeram as mudanças no texto Massoreta, a gente pode ter mais 8.000 anos ainda antes da volta do Mashiach, assim como a gente pode ter mais 8 dias. Nós só não sabemos em que ano nós estamos, porque eles fizeram o favor de mudar todas as cronologias, tais quais a do dilúvio de Noé, tais como as genealogias das escrituras. Então, nós sinceramente não temos noção alguma de qual que é o tempo. Assim como o livro de Yovlim, ou Jubileus, nos confirma, nós só não sabemos o tempo. Nós sabemos que vai acontecer, nós sabemos que nós somos parte disso, mas nós não fazemos ideia quando vai acontecer, tudo por conta dessas mudanças propositais do mesmo povo que fez as mudanças iniciais contra os Shomronim. So the modern Christian Bible, as seen on your screen, então a Bíblia cristã moderna, que está vista na tua tela, is a combination of the Brit Hadashah, é uma combinação da Brit Hadashah, with over 5,000 Greek manuscripts, with some of the manuscripts contradicting each other. Com base tendo 5.000 e poucos manuscritos gregos, sendo que alguns deles se contradizem entre si. And yet Yahuwah preserves his word. Mas ainda assim Yahweh preserva a sua palavra. In addition to the twice redacted Masoretic, which today the Masoretic Christian Bible contains the errors of the XIV plus the anti-Yahusha errors, and to that they added the New Testament, and that is what we have in the picture, the Holy Bible. Então, o texto Massoreta, que, aliás, as escrituras cristãs hoje são uma combinação dos erros de Ezra
e depois posteriormente os erros massoretas anti-Yahusha. Aí um tempo depois eles adicionaram a Brit Hadashah, ou entre aspas, Novo Testamento, a essa combinação. E isso é o que nós temos hoje, que está na sua tela, a Bíblia Sagrada. One or two more things and then we'll take a short break. Mais duas coisas pequenininhas, depois a gente vai fazer um intervalo. And we'll look for a Spanish teacher. E nós vamos esperar a professora de espanhol. We can see one, see if we could find one that's awake. Dá uma olhada se a gente consegue encontrar uma que está acordada. You want some coffee? You don't drink coffee. Shame on you. How can you be saved if you don't drink coffee? Do you realize that's a spiritual impossibility? All right. And if you don't think that's bad enough, se vocês não pensam que isso é ruim o suficiente, the school of EZRA was not finished. Oh no, they wanted to put dessert, a little cream on top of the frappe. Se vocês acham que isso não é ruim o suficiente, não. A escola de EZRA queria botar a cereja em cima do bolo. Eles queriam estragar um pouquinho mais. A little caramel on top of the frap. Um pouquinho de caramelo em cima do frappé. In 1008, em 1008, depois do Mashiach, beginning in Tiberias, começando em Tibérias, actually 600 AD. Aliás, começando em 600 depois do Mashiach. And over the next 300-400 years, the rabbis started adding vowel pointings. E do ano 600 e aproximadamente os próximos 400 anos adiante, os Yahudim começaram a botar pontos de vogais nas letras. One of the reasons they added vowel pointings, among many, is to hide the name of Yahuwah, so that nobody can pronounce the name of Yahuwah. You would have to pronounce it with the vowel pointings, which would come out as Adonai or Yahu, Yahuwah. In other words, the vowel pointings were there to hide the name of Yahuwah, so because it's allegedly too holy to be pronounced. Então, uma das razões pela qual os rabinos botaram os pontos de vogais nas letras, ou pontos, os Nekudot, ou da Geshima, não me lembro o nome, eles foram postos principalmente para esconder o nome de Yahweh, porque supostamente ele era kadosh demais, puro demais para ser pronunciado. Então, com esses pontos, ninguém nunca mais conseguiria pronunciar corretamente o nome de Yahweh, o que nos foi deixado como Yehová ou Adonai, esse tipo de coisa. Eles literalmente esconderam o nome de Yahweh por conta desses pontinhos. So let's call that 3 major changes. Então vamos chamar isso aí de 3 mudanças maiores. 3 major changes. 3 mudanças maiores. So we can either ignore it. Então nós podemos ou ignorar, or we can fix it. Ou a gente pode consertar. And what I'm attempting to do is to fix it. E o que eu estou tentando fazer é consertar. So next week we're going to go a little bit deeper. Então semana que vem a gente vai um pouquinho mais profundo. Because today, right now, as things stand, we are currently out of time. Porque as coisas como estão nesse momento nos deixaram sem tempo. I'm going to ask all my team players, my teammates. E eu vou pedir para todos os meus jogadores de time, os meus companheiros de time. Because time is so short and sometimes we forget. Porque o tempo é tão curto e às vezes a gente esquece. I'm asking everyone to use this link to choose wise, to be wise. E eu vou pedir para os meus discípulos que usem esse link que está na tela para que eles usem o aplicativo Wise. And help us continue this awesome ministry. E nos ajudem a continuar esse ministério maravilhoso. It amazes me, the disciples and the people who not only are saved, but are now in the ministry, who are disciples of our work. And it's not my work, it's his work. And you and I, we're teammates. So even if only 10 or 20 of my Brazilian friends send us help every week, every month, we can do things that we can only dream of to help regather both houses of Israel in obedience to the will of the Father. So please, during the break, before we begin our Spanish segment, please go to the link on your screen,
and do what you're supposed to do, is pay your kingdom tax. Então, eu fico impressionado com os discípulos, principalmente os discípulos do Brasil, disse Scholler, que estão tão com sede de aprender as coisas, estão se juntando a nós e sendo não só salvos, mas se tornando discípulos verdadeiramente, estão sendo mentorados através desse trabalho do nosso ministério. Não é meu trabalho, não é trabalho dela, é o trabalho de Yahweh, e vocês são nossos companheiros de time. Então, por favor, usem esse link e cumpram a sua obrigação, que é os seus dízimos, que são basicamente os impostos do reino de Yahweh, para que nós consigamos manter essa atividade continuando e funcionando ainda, para que nós consigamos fazer coisas as quais nós só sonhávamos anteriormente, para alcançar mais pessoas, assim como vocês, que possam estar na posição que vocês estão hoje em dia, e essa ajuda tem que vir de alguém. Então, se só 10 pessoas do Brasil usarem esse link e escolherem uma das opções, já é suficiente, mas eu gostaria de ver todos vocês fazendo a sua obrigação de acordo com o que a Torá nos diz. Então, enquanto nós estamos esperando o espanhol, tomem esse tempinho, vão no link que está na tela e façam a sua obrigação com Yahweh. So we're going to stop the stream. Nós vamos parar essa transmissão. But don't go anywhere if you understand Spanish. And then later, we're going to be back at 1:45 Brazil time. Então, nós vamos fechar essa transmissão aqui, mas não vão a lugar nenhum. Só vocês que entendem espanhol, vamos voltar com a transmissão em espanhol. E depois, às 1h45 da tarde, nós voltamos com a liturgia e adoração. And to count the Omer together. E para contar o Omer juntos. So, Baruch Hashem Yahuwah. Então, exaltado é o nome de Yahweh. We're going to stop the stream and then restart it in 2 minutes. E nós vamos parar essa transmissão agora e começar ela novamente daqui a 2 minutinhos. Thank you, Yoshiyahu, for a job well done. Praise Yah. And praise be to Yah. Shalom, shalom. Shalom, Yah.